Disciplina. Foco. Duas palavras que, no mundo moderno, parecem estar sempre em falta. Vivemos numa época de distrações constantes. Notificações vibram a cada minuto, mensagens chegam sem parar, e tudo parece nos empurrar para longe de nós mesmos. A dificuldade de se concentrar, de manter um objetivo claro, de persistir num caminho sem desviar a menor tentação, tudo isso nos parece cada vez mais difícil. Mas não somos os primeiros a enfrentar esses desafios. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já reconheciam o valor da disciplina e do foco como virtudes essenciais para uma vida boa. Para eles, não era apenas uma questão de produtividade, mas de integridade pessoal. Um homem ou mulher sem disciplina era um barco à deriva. Um ser humano sem foco era um instrumento cego do acaso. Neste vídeo, vamos explorar o que os grandes pensadores estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinaram sobre disciplina e foco, não com fórmulas mágicas ou hacks de produtividade, mas com princípios sólidos, profundos, aplicáveis à vida real. E mais, vamos entender como trazer esses ensinamentos para os nossos dias em meio ao caos, às exigências e à constante distração. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar disposto a assumir o comando da sua mente, dos seus hábitos, do seu destino. E os estoicos podem ser grandes aliados nessa jornada. Capítulo número 1. O que é disciplina segundo os estoicos? Disciplina para os estoicos não era simplesmente seguir regras ou ter uma rotina rígida. Era algo muito mais profundo. A palavra que mais se aproxima disso nos textos estoicos é autodomínio. A capacidade de governar a si mesmo, não ser escravo das paixões, não ser refém das emoções, ter a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso é desconfortável. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E isso é disciplina, liberdade. A verdadeira disciplina não é prisão, é libertação do caos interior. Quando você tem disciplina, você escolhe o que fazer ao invés de ser arrastado pelas vontades passageiras. Sêneca reforça isso quando diz: é livre aquele que vive de acordo com a razão. A razão, para os estoicos, era a faculdade mais nobre do ser humano, a parte de nós que pensa, avalia, escolhe. E viver de forma disciplinada é viver orientado por essa razão, e não pelos impulsos desordenados. Imagine um cavalo selvagem, forte, veloz, mas sem controle. Ele corre, mas sem direção. Pode até ser poderoso, mas causa destruição. Agora imagine esse mesmo cavalo com rédeas, com direção, com propósito. Esse é o homem disciplinado, alguém que canaliza sua força interior com inteligência. Capítulo número 2. Foco. A arte de fazer uma coisa de cada vez. Se disciplina é o autodomínio, o foco é a presença plena. Marco Aurélio nos lembra: não perca mais tempo discutindo sobre como um bom homem deve ser, seja um. Essa é uma lição direta sobre foco. Não perca tempo com o que está fora. Volte-se para a ação presente. Faça o que tem que ser feito, agora. Com atenção. Com presença. O foco não é apenas uma habilidade mental. É uma escolha espiritual. É escolher não se dispersar. É escolher estar inteiro no que se faz. É lutar contra o vício da dispersão, contra a ansiedade de estar em 1000 lugares ao mesmo tempo e não estar verdadeiramente em nenhum. Os estoicos eram mestres da atenção. Eles sabiam que não há controle sobre o futuro e que o passado já se foi. Só temos o agora. E se quisermos mudar nossas vidas, é aqui que começa, no momento presente, no foco absoluto, no que se está fazendo agora. Capítulo número 3. A disciplina como exercício diário. Ser disciplinado não é um talento, é treino, é repetição, é hábito. Epicteto dizia que devemos treinar nossa alma como um atleta treina o corpo. A mente precisa ser preparada, forjada, endurecida. Isso se faz com prática, com repetição consciente. Não é fazendo o que se quer, mas o que se precisa. Não é seguir o prazer imediato, mas o bem maior. Sêneca foi ainda mais direto. Enquanto não souber comandar-se, nunca será verdadeiramente livre. Os estoicos aconselhavam práticas diárias de disciplina.
acordar cedo, meditar sobre a morte, refletir sobre as emoções, rever o dia antes de dormir. Isso tudo não era superstição, era método, era treino para a alma, era o exercício de estar no controle. Não espere sentir vontade, não espere as condições perfeitas. A disciplina começa quando você age mesmo sem motivação. Quando você diz, eu decido, e age. Capítulo 4. Lutando contra a preguiça, a procrastinação e a falta de motivação. Os estoicos reconheciam que a mente humana é frágil. Somos tentados o tempo todo a adiar o que deve ser feito. A procrastinação é, em essência, uma recusa em viver. Sêneca dizia que perdemos boa parte da vida esperando viver. Adiamos nossos projetos, nossos sonhos, nossas decisões. E quando vemos, a vida passou. Para vencer a procrastinação, os estoicos propunham uma visão dura, mas libertadora. A vida é curta. Você não sabe se estará vivo amanhã. Então, por que adiar? Por que deixar para depois o que você pode dominar agora? Marco Aurélio era imperador. Comandava exércitos, administrava impérios. E mesmo assim escrevia para si mesmo em seu diário: pare de andar em círculos, viva como se estivesse morrendo. Foco e disciplina exigem urgência, exigem clareza sobre o que importa, exigem cortar o que é supérfluo e, acima de tudo, exigem coragem para agir, mesmo sem vontade. Capítulo número 5. Como aplicar isso no mundo moderno? Agora vem a pergunta prática. Como aplicar isso na era dos celulares, das redes sociais, da ansiedade constante? A resposta dos estoicos seria: volte ao essencial, corte excessos, tenha uma rotina, defina um propósito, elimine distrações, faça uma coisa de cada vez, medite todos os dias, reflita sobre a morte, escreva seus pensamentos, escolha a razão, não a emoção. E lembre-se, você é o único responsável pela sua mente. Capítulo número 6. O círculo da disciplina. O que você faz repetidamente, você se torna. Aristóteles dizia que somos o que fazemos repetidamente. Os estoicos não apenas concordavam com essa ideia, como a aplicavam diariamente. Disciplina não é sobre grandes atos heróicos, é sobre pequenas escolhas consistentes. É escolher fazer o certo quando ninguém está vendo. É repetir o bom hábito até que ele se torne uma parte de quem você é. Epicteto comparava a alma a um pedaço de ferro bruto que deve ser moldado pelo fogo e pela repetição. Ele dizia: você se tornará aquilo que treinar. Se treinar a impaciência, se tornará impaciente. Se treinar a coragem, se tornará corajoso. O mesmo vale para o foco. Cada vez que você resiste à tentação de pegar o celular, cada vez que escolhe terminar uma tarefa em vez de pular para outra, cada vez que diz não a uma distração, você reforça uma parte de você que está acordando. A parte disciplinada. A parte comprometida com algo maior do que o prazer momentâneo. É por isso que os estoicos valorizavam tanto os rituais. Não por superstição, mas porque entendiam o poder do hábito. Repetição é poder. O que você faz hoje constrói o que você será amanhã. A disciplina não se trata de um sacrifício para o agora, mas de uma construção para o futuro. Capítulo número 7. As armadilhas modernas contra o foco e a disciplina. Se há algo que os estoicos fariam questão de combater nos dias de hoje, seriam as armadilhas mentais modernas. Eles talvez ficassem horrorizados ao ver como somos escravos de nossos próprios dispositivos. Como permitimos que a tecnologia, que deveria servir, nos escravize. Quantas vezes você já se pegou abrindo o celular sem nenhum motivo? Quantas vezes você disse que só iria ver um vídeo e ficou ali por horas? Quantas tarefas você já abandonou por uma notificação? Essas distrações não são neutras. Elas nos enfraquecem. Elas corroem nosso foco. E pouco a pouco, elas matam a disciplina. Os estoicos nos alertariam: cuidado com o que você alimenta. Epicteto diria que cada vez que você cede ao prazer imediato, está treinando sua alma para a fraqueza. E cada vez que você resiste, está forjando sua alma para a força. Por isso,
Combater distrações não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de integridade. Cada distração vencida é uma vitória interna. Cada foco mantido é um tijolo na construção de uma vida sólida. Capítulo número 8. A mente como campo de batalha. Para os estoicos, o maior campo de batalha era interno. Não era contra os outros, não era contra a sociedade, era contra os próprios impulsos, desejos e pensamentos desordenados. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Ele reconhecia que, se quisesse governar bem o mundo, primeiro precisava governar a si mesmo. E isso exige disciplina mental. Exige foco no que se pensa, no que se repete, no que se alimenta. A disciplina começa na mente, no tipo de pensamento que você permite entrar, nos julgamentos que você faz, nos discursos internos que você repete. Se a sua mente é caótica, sua vida será caótica. Se sua mente é disciplinada, sua vida será sólida. Capítulo número 9. A importância do silêncio e da solidão. Muitos temem o silêncio, outros evitam a solidão a todo custo. Mas os estoicos buscavam momentos de quietude como um remédio para a alma. Sêneca dizia: a solidão é onde encontramos a nós mesmos. E é nesse silêncio que o foco renasce. É na ausência de ruídos que a disciplina se fortalece, porque é no silêncio que você se escuta, que você vê a bagunça interna, que você percebe os impulsos que estavam no piloto automático. Um dos exercícios estoicos era o da meditação da manhã. Epicteto ensinava que, ao acordar, deveríamos lembrar quem somos, o que queremos e como vamos agir diante das dificuldades do dia. Isso não é romantismo, é clareza, é alinhamento interno, é o tipo de foco que vem de dentro para fora. Capítulo número 10. A arte de dizer não. Os estoicos compreendiam profundamente o poder do não. Diziam não às paixões, aos impulsos, à superficialidade. Diziam não às distrações que desviavam do caminho da virtude. E esse não era uma forma de proteção da própria alma. Uma pessoa que diz sim a tudo vive para todos, menos para si. Sêneca advertia: apressa-te a viver e considera cada dia como uma vida inteira. Dizer sim demais é um tipo de fuga. É ceder ao medo de desagradar, ao medo de perder oportunidades. Mas os estoicos lembram que a verdadeira perda é perder a si mesmo. Foco exige limites. Disciplina exige coragem para negar o que seduz, mas não edifica. Ao dizer não ao que rouba sua atenção, você está dizendo sim ao que realmente importa. Capítulo número 11. A morte como conselheira do foco. Marco Aurélio escreveu inúmeras vezes sobre a morte, não com medo, mas com clareza. Ele via na finitude a razão para viver com urgência e intenção. A lembrança da morte, a meditatio mortis, era usada pelos estoicos para priorizar o essencial. Não viva como se tivesse 1000 anos pela frente, alertava ele. A morte está à sua espreita. Enquanto viver, enquanto é possível, torne-se bom. Quando você lembra que sua vida é limitada, seu tempo ganha peso. As distrações perdem o apelo. A procrastinação parece absurda. A disciplina se torna um ato de respeito à própria existência. O foco deixa de ser uma técnica de produtividade e passa a ser uma forma de honrar a própria vida. Capítulo número 12. Rigor com gentileza. Os estoicos não eram tiranos de si mesmos. Eram exigentes, sim, mas também compreensivos. Eles sabiam que errar faz parte do caminho. O que importa é voltar ao centro, recomeçar com humildade, perdoar-se sem se acomodar. Epicteto ensinava: se tropeçares, levanta-te e continua. A prática é assim: começa, erra, levanta e recomeça. O foco não exige perfeição, exige perseverança. A disciplina não exige rigidez, exige consistência. Seja firme com sua meta, mas compassivo com suas falhas. Isso é o que os estoicos chamariam de força equilibrada, porque o verdadeiro forte não é o que nunca cai, mas o que sempre volta ao caminho. Capítulo número 13. Como montar uma rotina estoica de disciplina.
Os estoicos valorizavam o cotidiano. Não buscavam grandes eventos para mudar a vida. Acreditavam no poder da repetição, da consistência, do hábito. Uma rotina estoica não precisa ser complexa, mas precisa ser coerente. Aqui está uma sugestão inspirada nos princípios de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. 1. Ao acordar, meditação matinal. Pergunte-se: o que posso controlar hoje? Antecipe dificuldades. Lembre-se, haverá pessoas difíceis, falhas, atrasos. Esteja preparado e não surpreendido. Defina uma intenção clara. Hoje serei firme, justo e focado. 2. Durante o dia, atenção plena nas ações. Faça uma coisa de cada vez. Recuse-se a agir movido pela raiva, pressa ou vaidade. Mantenha a mente presente mesmo em tarefas simples. 3. À noite, revisão e reflexão. Sêneca praticava o exame de consciência noturno. Pergunte-se: o que fiz bem hoje? Onde me descontrolei? Como posso ser melhor amanhã? Essa rotina simples tem um impacto poderoso. Ela organiza o dia em torno da consciência e do autocontrole. E isso é, na essência, disciplina. Capítulo número 14. Práticas estoicas para as manhãs e noites. A forma como você começa e termina o dia molda sua mente. Os estoicos sabiam disso, por isso valorizavam 2 momentos-chave: o despertar e o recolhimento. Prática matinal estoica. Acorde cedo, sem reclamação. A vida está chamando. Antes de olhar o celular, sente-se em silêncio. Respire. Foque. Leia uma passagem estoica breve. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Prática noturna estoica. Desligue as telas pelo menos 30 minutos antes de dormir. Reflita sobre seu dia. Escreva. Analise sem se julgar. Leia ou ouça algo que eleve sua mente. Adormeça com a mente em paz, mesmo que o dia tenha sido difícil. A disciplina nasce nesses pequenos gestos, e o foco é alimentado pela constância dessas práticas. Capítulo número 15. Como vencer os desejos e impulsos, com a filosofia estoica. Desejos, impulsos, vontades súbitas. Todos temos. Mas os estoicos nos lembram: não somos obrigados a obedecer cada desejo que surge. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder está em escolher a resposta e não reagir automaticamente. Técnica estoica para lidar com o desejo. Diferencie o que você quer do que você precisa. Desejar chocolate não significa que você precisa dele. Desejar aprovação não significa que você precisa agradar a todos. Observe o impulso sem agir. Sinta a emoção. Reconheça. Respire. Pergunte-se: essa ação está alinhada com meus valores? Visualize as consequências. O que acontece se você ceder ao impulso? E se resistir? Responda com virtude. Escolha o que fortalece sua alma, não o que alivia momentaneamente. A disciplina é forjada nessas pequenas vitórias diárias, e o foco nasce quando você deixa de ser escravo do que sente e passa a ser senhor do que decide. Capítulo número 16. Histórias reais de disciplina estoica. Nem sempre é fácil aplicar a filosofia, mas os estoicos viveram suas ideias. Eles colocaram a disciplina em prática em cenários extremos e triunfaram. Epicteto nasceu escravo, sofreu violência, viu o pior da humanidade, mas, ao invés de se tornar amargo, buscou domínio interno. Disse: podem acorrentar meu corpo, mas minha mente é minha. Sua disciplina o libertou. Tornou-se um dos maiores filósofos da antiguidade. Ensinava que a verdadeira liberdade nasce do controle de si mesmo. Marco Aurélio, o imperador que escrevia para si, governava um império, enfrentava guerras e pragas. Mesmo assim, escrevia todos os dias em seu diário. Ali treinava sua mente, reforçava seu foco, disciplinava sua alma. Ele dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E escrevia não para impressionar, mas para não se esquecer de quem era. Esses homens não falavam de ideias abstratas. Eles viviam o que ensinavam. E suas vidas são prova de que disciplina e foco
são possíveis mesmo nos piores cenários. Capítulo número 17. O foco como um escudo contra o caos. Vivemos em tempos caóticos, notícias ruins, exigências constantes, ansiedade coletiva. E nesse cenário, o foco é um escudo, um abrigo, um farol. Sêneca alertava: a vida é longa se você sabe usá-la, e o foco é o que nos permite usar bem cada segundo. Você não precisa abraçar o mundo. Precisa escolher bem onde coloca sua energia. Precisa cortar o supérfluo, proteger seu tempo como quem protege um tesouro. O foco não é dureza, é sabedoria, não é frieza, é clareza. Capítulo número 18. Disciplina é liberdade. Essa é talvez a lição mais revolucionária dos estoicos. Disciplina não é prisão, é liberdade. Quando você domina seus impulsos, você é livre. Quando você escolhe o que fazer, ao invés de ser arrastado pelas emoções, você é soberano. Quando você diz não ao que distrai, você diz sim ao que importa. Epicteto dizia: queres ser invencível? Então não entre em competições que não dependem de ti. E o que depende de você? Sua mente, suas decisões, seus hábitos, seu foco, sua disciplina. Essa é a vitória dos estoicos. Uma vitória silenciosa, mas definitiva. Uma vitória que você pode conquistar todos os dias. Capítulo número 19. Uma vida disciplinada. É uma vida significativa. Por fim, os estoicos nos lembram: o objetivo não é ser perfeito, é ser íntegro, é viver com propósito, é olhar para o fim da vida e poder dizer: fui fiel ao que acredito, fui firme diante das dificuldades, fui disciplinado por amor à verdade. A disciplina é a trilha. O foco é o farol e o estoicismo é o mapa. Você não precisa começar perfeito, precisa começar e recomeçar, quantas vezes forem necessárias, porque a vida disciplinada é a vida de quem não desiste. Capítulo número 20. O silêncio como disciplina. A maioria das pessoas pensa que disciplina é fazer mais, mas muitas vezes disciplina é fazer menos, é calar quando se quer gritar, é ouvir quando se quer reagir, é se conter quando tudo dentro de você pede para explodir. Epicteto nos ensina: temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão, para ouvir mais e falar menos. O silêncio é uma forma elevada de disciplina. Ele exige domínio emocional. Ele mostra que você não é escravo da sua impulsividade, que você pensa antes de agir, que você pondera antes de reagir. E isso também é foco, porque no silêncio você pode escutar seus pensamentos. Você pode avaliar suas intenções. Você pode se realinhar com o que importa. A próxima vez que sentir vontade de reagir com raiva, experimente a disciplina do silêncio e observe o poder que isso tem. Capítulo número 21. A diferença entre dureza e força. Ser disciplinado não é ser insensível, não é ignorar a dor, não é virar uma máquina. Isso não é estoicismo, isso é negação. Os estoicos valorizavam a emoção, mas ensinavam que ela precisa ser dirigida, não sufocada. Sêneca dizia: não é o sofrimento que nos destrói, mas a resistência cega a ele. Disciplina não é dureza, dureza quebra. Disciplina é força, e a força molda. A diferença é sutil, mas essencial. O estoico não foge da dor, ele a encara. Ele sente, mas não é dominado. Ele chora, mas não se entrega. Ele continua, mesmo quando a alma sangra. Isso é força verdadeira. Capítulo número 22. Disciplina emocional. O controle sobre si mesmo. É fácil manter a disciplina quando tudo vai bem. O difícil é quando você está cansado, frustrado, magoado. Aí é que se mostra o verdadeiro estoicismo, na resposta às tempestades. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com os acontecimentos externos, mas sim com como reagimos a eles. Isso é disciplina emocional. Algumas práticas estoicas para cultivar esse tipo de foco interior. Reflita antes de reagir. Respire. Conte até 10. Pergunte-se: isso merece minha paz? Veja os fatos como são, nem melhores, nem piores,
apenas fatos. O julgamento é seu. Escolha a virtude, não o impulso. Diante da raiva, escolha a paciência. Diante do orgulho, escolha a humildade. A disciplina emocional não é fria. Ela é compassiva, mas firme. Ela entende os sentimentos, mas escolhe a razão. Capítulo número 23. O foco no que depende de você. Talvez essa seja a lição central do estoicismo. Foque no que você pode controlar. O resto, solte. Quantas energias desperdiçadas tentando mudar os outros. Quantos dias perdidos tentando prever o imprevisível. Quantos pensamentos consumidos por coisas fora do nosso alcance. Epicteto é claro. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Nossa tarefa é distinguir uma da outra. E quando você se concentra no que depende de você, seus hábitos, suas ações, suas palavras, suas escolhas, então nasce o foco verdadeiro. O foco que traz paz. O foco que liberta. Capítulo número 24. A rotina como caminho para a liberdade. Muitas pessoas resistem à ideia de rotina porque a associam à prisão. Mas os estoicos viam a rotina como um meio de libertação, um caminho para a paz interior. Sêneca dizia: a vida sem organização é um navio sem leme. Uma rotina bem estruturada reduz a fadiga decisória. Você sabe o que tem que fazer, sabe por onde começar, sabe o que evitar. Exemplo de uma rotina diária estoica. Manhã, reflexão, escrita, leitura estoica, meditação sobre o dia. Tarde, foco nas tarefas principais, práticas de atenção plena. Noite, revisão do dia, escrita de erros e acertos, leitura, silêncio. Essa estrutura não sufoca, ela sustenta, dá clareza, direciona. E é isso que fortalece a disciplina. Capítulo número 25. O estoicismo como um exercício de autorrespeito. No fundo, a disciplina estoica é uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, respeito pela sua mente, pelo seu tempo, pela sua vida. Marco Aurélio se perguntava: você tem vergonha de pedir ajuda, mas não tem vergonha de viver de forma indigna? Cada vez que você escolhe o fácil em vez do certo, está se afastando de quem você quer ser. Cada vez que você se entrega à distração, está jogando fora pedaços da sua alma. O foco é um ato de amor. A disciplina é um ato de maturidade. E o estoicismo é o caminho para ambos. Capítulo número 26. Uma vida sem disciplina é uma vida à deriva. Pense nisso. O que acontece com um navio sem leme? Ele é levado pelas marés, pelas correntes, pelas tempestades. Assim também é a mente sem disciplina. Ela se entrega às redes sociais, às opiniões alheias, aos impulsos do momento. Não há direção, só dispersão. Os estoicos nos oferecem um leme, um eixo, um norte. E eles dizem: você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Isso é disciplina. Isso é foco. Isso é liberdade. Capítulo número 27. A vida disciplinada vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Você vai cair, vai errar, vai se perder, mas também vai se levantar, vai aprender, vai crescer. A vida disciplinada não é uma prisão. É a construção de uma alma firme, de uma mente clara, de uma existência com propósito. Você pode começar agora, com um pequeno ato, com um não a uma distração, com um sim a uma escolha difícil, com o compromisso de ser quem você quer ser, não só quando for fácil, mas especialmente quando for difícil. Porque no final, como diria Marco Aurélio, não viva como se tivesse 1000 anos. O destino está ao seu lado. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. Você chegou até aqui. Isso por si só já é um sinal de disciplina. Em um mundo onde poucos conseguem manter o foco por mais de alguns minutos, você escolheu ouvir, refletir, permanecer presente. E isso diz muito sobre você. Lembre-se, a filosofia estoica não é uma ideia distante, nem uma doutrina fria. Ela é prática, é vida real. É um caminho para se tornar mais firme, mais consciente, mais livre. E esse caminho começa e recomeça, todos os dias, nas suas pequenas escolhas. Se esse conteúdo fez sentido para você,
Se alguma palavra te provocou, te fortaleceu ou te inspirou de alguma forma, então considere se inscrever aqui no canal. É por meio desse gesto simples que você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando mais foco, mais disciplina e mais sentido na vida. Deixe também o seu like, não por vaidade, mas porque ele mostra ao algoritmo que esse tipo de reflexão vale a pena. E se quiser, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. E lembre-se sempre, você não controla o que acontece, mas sempre pode escolher como vai responder. Seja firme, seja constante, seja estoico. Nos vemos no próximo vídeo.